Bolsonaristas e propagandistas do mercado financeiro comemoram bons resultados da economia brasileira. Uma coisa que chega a ser um afronte para a classe trabalhadora que está vendo no seu dia a dia que não está acontecendo melhora alguma. Os propagandistas falam em menores juros da história, retomada do emprego, bolsa batendo recordes e inflação baixa. Se botar uma lupa, é tudo falso. A inflação está baixa porque não há consumo. A renda caiu e os setores de preços competitivos da economia, todos já reduziram seus preços. Há uma forte pressão deflacionária no setor de serviços, uma diminuição do custo do trabalho. A coisa só não é mais grave porque o dólar, como a gente vai ver, está subindo. E ele, sendo um dos principais indexadores da economia, faz com que não tenhamos um quadro de deflação, que seria um quadro que não teria como esconder que essa inflação baixa, na verdade, é um resultado ruim da economia. Os juros, de fato, são os menores da história, mas o que a galera não conta é que ainda são altos se comparados com países comparáveis ao Brasil em termos de tamanho e dinâmica da economia. E mesmo assim, essa baixa, como não vem acompanhada de outros fatores, vem ainda estimulando a fuga de dólares, que também a gente vai falar daqui a pouco. A bolsa, a gente pode dizer que se reverteu essa tendência de alta nos últimos dias. Mas vamos falar da alta acumulada, que é bem grande nesse último período. Isso aqui é que tá. Em geral, e ainda mais numa economia como a brasileira, isso não significa vitalidade do setor produtivo da economia. Quer dizer, não significa crescimento do produto. Nossa bolsa tem essa característica em função da natureza das empresas que são negociadas nela, em função da concentração bancária, da estrutura dos juros. Por isso que existe, na Bolsa de São Paulo, tanta presença de capital especulativo. Então isso que a galera tem que entender. Há um descolamento da economia real. E a Bolsa está batendo recorde em termos de pontos, não significa que a produção nacional está vigorosamente crescendo. Aí quando se fala na retomada do emprego, isso é ultrajante. O governo vem fazendo de tudo para baratear o custo do trabalho, ao passo que não faz nada para desenvolver cadeias produtivas com maior grau de produtividade, mais complexas, que pagam melhores salários. O reflexo disso é que a renda dos 5% mais pobres, segundo o IBGE, caiu 3,8%. E no mesmo período, a renda dos 1% mais ricos cresceu 8,2%. O mercado informal de trabalho no Brasil já está no patamar dos 41% da população economicamente ativa empregada. Os postos de trabalho criados se concentram nos setores de menor rendimento, em ocupações de baixa produtividade. Saca? Gig economy, uberização da economia, bolo no pote. Os mesmos dados do IBGE ainda mostram pra gente que aumentou o número de trabalhadores com graduação, pós-graduação nesse mercado da uberização do trabalho. É o clássico exemplo do engenheiro que virou Uber. Também entre os mais escolarizados é que se encontram os maiores níveis de desalento, gente. Porque todo mundo sabe e encobre esse número do desemprego, porque o desalentado é aquele que desistiu de procurar emprego. Portanto, ele não entra no cálculo do desemprego. E o incrível é que eu acho impressionante como é que alguém tem a cara de pau de comemorar uma suposta retomada do crescimento, enquanto os dados demonstram que metade dos brasileiros sobrevive com uma renda média de R$ 413 reais. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: a economia está melhorando para quem? Não há melhora para a classe trabalhadora. Vivemos a maior fuga de dólares do Brasil de toda a série histórica. O dólar rompeu a barreira dos 4,20, mesmo com o governo continuando com os swaps cambiais e agora também vendendo dólar no mercado spot. Aliás, nos últimos 6 meses, o governo queimou quase 25 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso quer dizer, além de tudo, o governo vem
aumentando a vulnerabilidade externa do Brasil. Quando o Brasil se tornou credor em dólar, quando fez a recompra de títulos lá ainda na época do governo Lula I, e quando houve a formação de reservas internacionais em dólares na ordem das centenas de bilhões, o Brasil corrigiu um problema estrutural histórico, que era justamente a vulnerabilidade externa do câmbio. O que nunca deixou de existir foi uma vulnerabilidade sobre ações e principalmente sobre títulos públicos. E a recente baixa nas taxas de juros ilustra um pouco do que eu estou tentando explicar aqui. Reverter reservas cambiais em dólar aumenta a vulnerabilidade externa não só sobre o câmbio, mas também, de certa forma, sobre os títulos. Enfraquece a moeda como um todo e estimula essa grande fuga de dólares, que está acontecendo também por outros motivos. E eu posso dizer que o principal motivo que está ocasionando essa fuga de dólares é a percepção do mercado que a economia brasileira vem se estabilizando após uma grave crise que derrubou o PIB de maneira histórica num nível muito baixo. Uma estabilização num nível muito baixo. Reparem, o crescimento previsto para esse ano é de menos de 1%. Ora, para uma economia que teve a maior queda da sua história, ter um crescimento de 0,9 não representa recuperação. Eu gosto muito de explicar isso da forma que Marx explica e da forma que, de certa forma, também Kalecki explica. Eu vou deixar aqui na descrição os meus vídeos sobre Kalecki para que vocês entendam. Mas o que a gente pode falar, a grosso modo, é que na economia capitalista, os capitalistas investem, ampliam a produção quando a demanda está alta. Quando a economia entra em crise, os capitalistas passam a reduzir a oferta. E essa redução de oferta vai acontecer até se reajustar ao novo nível de demanda. A questão é que esse ajuste não é fino. Os capitalistas reduzem a oferta até perceber que a demanda é maior do que a oferta e assim retomam os investimentos. Por isso é normal, depois de uma grande queda, uma retomada da economia. O que a gente viu no Brasil foi uma queda gigantesca, 2 anos somados que dão a maior queda da história do PIB brasileiro, seguido de uma retomada patinante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os capitalistas reduziram a oferta e, na hora de retomar o crescimento para estabilizar a economia ao novo nível de demanda, encontraram uma demanda cada vez mais depreciada. Então, moçada, não há sequer crescimento. Depois de uma queda desse tamanho, um crescimento de 0,9, não há sequer crescimento. A nossa economia caiu e está agora se ajustando a esse nível deprimente de demanda. E o pior ainda está por vir, porque o governo, a duplinha Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, tem o objetivo de promover o fim do Plano Real, que é a dolarização da economia brasileira. O que está sendo cogitado é a permissão de contas em dólar no Brasil. E isso a gente sabe, na prática, é dolarização. Bom, primeiro que a gente tem um dos câmbios mais instáveis do mundo e que está sob ataque. Uma medida como essa tenderia a aumentar a pressão sobre o câmbio. Depois, gente, todo brasileiro se transformaria num especulador contra o real. Na preferência pela liquidez, a liquidez, ou melhor, a segurança, seria o depósito em dólar. Seria o fim da capacidade do Estado de fazer uma política monetária ativa. Seria criar o verdadeiro risco de default. Lembra da Argentina? Pois é, seria a argentinização da economia brasileira. Seria o fim definitivo do Plano Real. Então é isso, tivemos uma economia que teve um tombo gigante e que agora vem se ajustando a um nível de demanda altamente depreciada. O governo vem mudando a matriz econômica desde 2015, abrindo mão da estratégia de buscar ganho de complexidade produtiva e liberalizando fluxos. Como não temos competitividade nos setores de maior complexidade, o reflexo dessa mudança
é o agravamento da desindustrialização brasileira. Nem mesmo um câmbio depreciado consegue fazer alguma coisa. Essa liberalização de fluxos, por exemplo, está vindo sem contrapartida. O Brasil derruba barreiras do lado de cá e não tem barreiras derrubadas do lado de lá. O reflexo disso que eu descrevi aqui é a crescente desindustrialização em São Paulo, estado mais industrializado do Brasil. O reflexo é essa uberização da economia, que ficou escancarada com os dados da baixa na produtividade no Brasil. E como eu disse há poucos dias, de norte a sul, dos heterodoxos aos ortodoxos, todo mundo concorda que é a produtividade que aumenta os salários. Só que eu acrescento que não adianta só a produtividade. O que realmente aumenta os salários é o plano emprego. Então, se vocês entenderam tudo que eu disse nesse vídeo, o que está acontecendo é uma redução da economia brasileira a um grande exportador de commodities, soja, minério de ferro, petróleo bruto, lojinhas de varejo vendendo produto vindo da China, Uber, iFood, bolo no pote, coaching, padariazinhas, lojinhas de bugigangas, indústria de baixíssima escala e baixíssima complexidade, mercado financeiro hiperconcentrado, varejo em geral e serviços não especializados. Quer dizer, uma estrutura econômica que absolutamente justifica o aumento brutal da concentração de renda que os indicadores nos mostram. Uma economia com cada vez menos postos com rendas melhores. E nesses cada vez menos postos bons, cada vez mais concentração de renda. Quais os setores que vão se dar bem? Setores de capital intensivo. Setor financeiro, mineração, agronegócio. Todos os setores de maior concentração de capital é que ganham. Por exemplo, o velho da van. O setor de varejo tende a sofrer muito. E aí o que acontece? As lojinhas é que quebram. Não tem como desaparecer o setor de varejo. Ele se concentra. Bom para quem já está no topo, não é verdade? Então a gente tem redução dos postos de trabalho a postos de trabalho de baixa complexidade, de baixa produtividade, baixa renda, portanto, e sem nenhum tipo, cada vez mais, de proteção social. Isso gera uma tendência permanente de queda na demanda interna. Ou seja, minha gente, é a africanização da economia brasileira. Um aumento de desigualdade no ambiente de desigualdade brutal. Um extermínio da chance de sermos um país desenvolvido. Então não caia nesse conto. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos. É muito importante que a gente consiga criar engajamento de maneira orgânica e que essas informações circulem mais. Apoie o Saia da Matrix. Vai estar aqui na descrição o link do nosso Apoia-se e também o link do nosso site. Sem apoio eu não conseguiria me manter aqui produzindo conteúdo para a classe trabalhadora. Tá ok, galera? Falou, valeu e até a próxima.